Você já ouviu falar de um lugar que existe, mas não pertence a este mundo? Um reflexo distorcido da nossa realidade, onde as regras não são as mesmas e o tempo não passa da mesma forma. Sete Além era apenas uma história contada em fóruns obscuros, escondida nos cantos mais escuros da internet. Um mito urbano para assustar adolescentes entediados. Mas, e se eu te dissesse que alguém esteve lá, que entrou e voltou, mas não inteiro? O que você faria se pegasse o ônibus errado e quando olhasse pela janela, nada mais parecesse real? Essa é a história de Gustavo, um jovem comum, trabalhador, solitário, que sempre pegava o mesmo ônibus das 18h42, na mesma parada, voltando do mesmo emprego. Uma rotina tranquila, normal, até o dia em que, por algum motivo que ele não soube explicar, entrou no ônibus errado, ou talvez o ônibus o tenha escolhido. O motorista não falou nada. Nenhum passageiro trocou olhares com ele. O som do motor era abafado, como se ele estivesse debaixo d'água, e quando olhou pela janela, a cidade estava escura demais. Mas não era noite ainda. As ruas estavam desertas, os postes apagados, e os prédios pareciam tortos, como se alguém tivesse esticado a cidade com as mãos. E foi então que Gustavo percebeu. Ele não estava mais no nosso mundo. E o pior, talvez ele nunca tenha saído de lá. Sete Além não é um lugar que você encontra. É um lugar que te encontra quando você menos espera. Gustavo tinha 28 anos e levava uma vida solitária, marcada pela rotina. Trabalhava em uma empresa de contabilidade no centro da cidade e voltava para casa sempre no mesmo horário, pegando o ônibus das 18h42, linha 170, Terminal Oeste. Era metódico. Chegava na parada com 5 minutos de antecedência, colocava os fones de ouvido e ficava observando os carros passarem até o ônibus surgir no fim da rua. Ele morava sozinho em um pequeno apartamento no bairro Jardim São Jorge. A vizinhança era silenciosa, quase deserta à noite, sem muitos amigos, sem família por perto. Seu mundo se resumia ao escritório, ao trajeto de ida e volta, e aos finais de semana trancado em casa, navegando por fóruns na internet, seu único passatempo real. Foi em um desses fóruns, meses antes do que aconteceu, que ele viu pela primeira vez o nome Sete Além. O tópico dizia: você já entrou no lugar errado e sentiu que não deveria estar ali. Curioso, clicou. Havia dezenas de relatos. Pessoas que juravam ter visto uma versão sombria da realidade. Um reflexo distorcido do mundo. Histórias de ônibus que mudavam de trajeto sozinhos. De ruas que pareciam iguais, mas não eram. De pessoas sem rosto. De sons abafados. E de um nome que aparecia sempre. Sete Além. Ele leu tudo aquilo com desconfiança. Mais um creepypasta mal feito, pensou. Mas havia algo ali, uma frequência incômoda entre as palavras, como se cada relato tivesse sido escrito pela mesma pessoa, mesmo quando os estilos mudavam, mesmo quando os usuários tinham perfis diferentes, como se algo estivesse tentando se comunicar por trás de cada história. Mas Gustavo não acreditava em nada daquilo, não até o dia em que perdeu a hora no trabalho. Naquela terça-feira, chovia. Ele ficou preso em uma reunião que se estendeu além do normal. Quando saiu, já passava das 7 da noite. A rua estava escura. Os faróis dos carros refletiam nas poças da calçada. E o ar estava denso, com um cheiro estranho de ferrugem. Ele correu para a parada, mas não reconheceu o ônibus que se aproximava. A placa dizia 170, Terminal Oeste, como sempre. Mas o letreiro eletrônico piscava, meio apagado, e havia algo errado com a pintura. As cores estavam desbotadas.
como se tivessem sido lavadas por uma chuva ácida. Mesmo assim, ele entrou. O cobrador não estava ali, nenhum barulho do validador. Apenas um silêncio opressor, interrompido pelo som seco da porta se fechando atrás dele. Os passageiros estavam todos imóveis, cabeças baixas, rosto nenhum visível. Gustavo sentiu um arrepio subir pela espinha. O ar dentro do ônibus era mais frio que o da rua, e havia um leve zumbido, como se o mundo lá fora estivesse se afastando. Ele quis descer, mas o ônibus já tinha partido. E então, começou a viagem para um lugar onde a lógica não existe, para um mundo que não deveria ser acessado por nós. 7 além, o ônibus seguia seu trajeto, mas algo estava errado, muito errado. Gustavo olhava pela janela, tentando reconhecer as ruas, mas não via nada familiar. As construções pareciam abandonadas, cobertas de uma sujeira antiga, como se décadas tivessem passado desde a última vez que alguém as tocou. Os postes de luz estavam apagados, curvados em ângulos impossíveis, e uma névoa escura começava a se formar entre os becos. Ele se levantou e caminhou até a porta traseira, apertando o botão de parada. Nenhum som, nenhuma luz vermelha se acendeu. O motorista, uma silhueta imóvel no assento da frente, não respondeu. Gustavo tentou olhar para os outros passageiros, mas nenhum reagia. Alguns usavam roupas antiquadas, quase fora do tempo. Um terno marrom com ombreiras exageradas. Um vestido florido manchado de algo escuro. Todos pareciam deslocados, fora de época. E nenhum deles respirava. Nenhum fazia qualquer movimento. Com o coração acelerado, ele tentou puxar o cordão de emergência. Nada aconteceu. A única coisa que mudava era o cenário lá fora. E ele ficava cada vez mais surreal. As ruas começaram a se dobrar sobre si mesmas. Era como se o ônibus estivesse andando em círculos que se fechavam, e Gustavo podia jurar que via as mesmas casas passando mais de uma vez, só que cada vez mais deterioradas. As janelas se transformavam em buracos negros, as portas desapareciam das fachadas. E então, em um momento que pareceu durar uma eternidade, o ônibus parou. Mas não havia ponto, nem rua, nem luz. Apenas um grande descampado escuro, onde o asfalto terminava abruptamente e o nada começava. Um vazio que se estendia até o fim do mundo. A porta se abriu com um estalo seco, sozinha. Gustavo hesitou. Olhou para os passageiros, todos imóveis. Então, uma mulher virou o rosto lentamente em sua direção. Os olhos dela estavam completamente pretos, sem pupilas, sem expressão. A boca se abriu, mas não havia som, apenas o zumbido, mais alto, mais profundo, vibrando dentro dos ossos. Ele desceu. O chão era arenoso, úmido, com cheiro de mofo e sangue velho. O ônibus foi embora, sumindo na névoa espessa atrás dele. E então, o silêncio. Ele não ouvia mais nada. Nem vento, nem passos, nem sua própria respiração. Começou a andar. A escuridão ao redor parecia viva, se movendo junto com ele. Formas distantes surgiam e desapareciam, como sombras espreitando nas bordas da visão. Cada passo parecia levá-lo mais fundo, mais distante, como se estivesse atravessando camadas da realidade que nunca deveriam ser tocadas. E foi nesse momento que ele viu a placa, enferrujada, pendurada de lado, escrita em letras tortas e riscadas. Bem-vindo a CT Além. Gustavo encarava a placa torta, imóvel. Sentia como se estivesse à beira de um abismo, onde cada segundo esticado parecia uma eternidade. O ar ao seu redor estava mais denso e havia um gosto metálico em sua boca. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Era como se a própria atmosfera drenasse sua voz, sua presença,
sua existência. Atrás dele, o caminho havia desaparecido, apenas a placa permanecia. E além dela, uma cidade. Não era a cidade que ele conhecia. Era uma versão distorcida, corrompida, construída por algo que nunca viu um ser humano de verdade. As ruas eram inclinadas, como se tivessem sido moldadas à força. As construções pendiam para os lados, algumas sustentadas por vigas de madeira podres. As janelas eram escuras, e das poucas que mostravam alguma luz, saíam sussurros incompreensíveis, como vozes de gente afogada, tentando chamar por socorro. Gustavo caminhava por entre os becos, e a sensação era de que estava sendo observado o tempo todo. Não havia ninguém visível, mas cada esquina parecia esconder olhos invisíveis. Ele tentou usar o celular. Sem sinal. A bateria começou a descarregar em segundos, até a tela apagar completamente. Rápidos, seguidos de uma respiração pesada e arfante. Se virou. Nada. A rua estava vazia. Mas os passos continuaram. Agora atrás dele, depois ao lado, depois dentro da sua cabeça. E foi aí que ele viu eles. Criaturas magras, de pele acinzentada, olhos escuros e fundos, sem pálpebras. Usavam roupas humanas, mas desajustadas, como se tivessem sido vestidas sem entender o porquê. Suas bocas estavam abertas, mas não se moviam. Um som grave e constante, quase inaudível, emanava de seus corpos. Um zumbido que parecia interferir na mente de Gustavo, como se estivesse tentando reescrevê-la. Ele correu por ruelas que pareciam se repetir, entrando em becos que levavam ao mesmo lugar de onde saiu. O céu estava vermelho. Não o vermelho do pôr do sol, mas o vermelho de carne viva. Ao virar uma esquina, ele deu de cara com um prédio alto. A fachada estava coberta de símbolos estranhos, rabiscados em carvão ou sangue. No centro da porta havia um espelho, mas o reflexo não era dele, era de Gustavo, mas com os olhos vazios, a pele pálida e uma cicatriz aberta na lateral do rosto. O reflexo se mexeu sozinho, sorriu, levantou a mão e pela primeira vez falou: "Você não devia ter vindo." Gustavo caiu de joelhos. E então, tudo escureceu. Quando abriu os olhos, estava no ponto de ônibus. O sol brilhava. Pessoas passavam apressadas. Seu ônibus se aproximava como sempre. Tudo parecia normal, mas algo dentro dele havia mudado. Havia sujeira sob suas unhas, o gosto metálico ainda em sua boca. E, no bolso da calça, um papel amassado com uma única frase escrita em letras tortas: "Sede além ainda te vê." Depois daquele dia, Gustavo tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Voltou ao trabalho, retomou a rotina. Mesmo ônibus, mesma hora, mesmo trajeto. Mas ele sabia, no fundo, sabia que não tinha voltado do mesmo jeito. As pessoas à sua volta pareciam estranhas. Os sons das ruas pareciam ligeiramente distorcidos, como se tudo estivesse fora de sincronia. Ele passava pelas mesmas calçadas todos os dias, mas jurava que alguns prédios estavam diferentes. Um andar a mais aqui, uma janela a menos ali. E às vezes, à noite, quando fechava os olhos, ouvia aquele zumbido, aquele mesmo som que ecoava dentro de Sete Além. Tentou contar para alguém, para um amigo do trabalho, para um antigo colega da faculdade. Mas bastava começar a descrever o que viu e a pessoa mudava. O olhar perdia o foco. A respiração ficava pesada. Um silêncio desconfortável se instalava. E então, sem entender por quê, Gustavo parava de falar, como se algo estivesse censurando seus pensamentos. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou a porta entreaberta. Nada havia sido roubado, mas todos os espelhos estavam quebrados. No centro da sala, havia apenas um caderno preto, envelhecido,
com capa rachada e as folhas amareladas. Ele não se lembrava de possuir aquilo. Na primeira página, escrito à mão com uma caligrafia trêmula, eles também voltam. Nos dias seguintes, ele começou a ver rostos familiares pelas ruas, mas não eram exatamente os mesmos. Pareciam cópias imperfeitas, pessoas com sorrisos errados, que o encaravam por tempo demais. Uma criança o observou do outro lado da rua por quase 10 minutos, sem piscar. E quando o farol fechou, ela atravessou lentamente, parou na frente dele e sussurrou: "Você trouxe Sete Além com você." Desde então, Gustavo tem medo de dormir, medo de acordar em outro lugar, medo de que, da próxima vez, não consiga voltar. Ele se mudou, cortou o cabelo, mudou o número de celular, parou de andar de ônibus, mas, às vezes, ainda ouve o som da porta se fechando atrás de si. E o zumbido, sempre o zumbido. Sete Além não precisa de um convite para entrar. Ela apenas segue você de volta. E se nesse exato momento você já estiver em Sete Além, só ainda não percebeu? Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,